Olá, queridos e queridas, mais uma vez sejam muito bem-vindos em nosso canal A Graça que Liberta. Você que está nos assistindo pela primeira vez também sinta-se em casa. Nosso vídeo é tudo do jeito que está na Escritura. Não estamos aqui, na verdade, para manipular a mente de ninguém, mas para trazer de forma transparente o que a Bíblia diz. No momento estamos trazendo um tema muito polêmico, porque é a galinha dos ovos de ouro da religião, dízimo. Pois é, já temos um vídeo a respeito disso, vou deixar o card aqui. Você que não assistiu, assista antes, porque nesse vídeo eu estou mostrando quem realmente é o ladrão que as escrituras diz. Não é você, pode ter certeza que não é. Então hoje, no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre a origem, onde deu início, dízimo, ele é lei, não é lei, foi dizimado antes da lei, não foi? Vamos ver o que as escrituras dizem a respeito disso? Vamos ao vídeo de hoje. Gênesis, capítulo 14. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. A pergunta é: dízimo, ele veio antes da lei ou não? Sim, veio antes da lei. Está aqui, é em Gênesis. Abraão foi o primeiro a dizimar. Mas atenta-te ao texto, e eu vou só resumir o contexto. Dízimo de tudo, tudo o quê? De tudo o quê que Abraão está dando dízimo? É do seu patrimônio? É daquilo que ele tinha realmente, suas ovelhas, seus gados? Não, não é disso. Abraão, na verdade, vai matar 4 reis na sua época, que tinha pego o seu sobrinho Ló e pegou para si todos os despojos, todos os bens que esses reis tinham. E quando ele ainda estava contando esses bens, lê o que está antes, eu só estou resumindo. Quando ele ainda estava contando esses bens, chega o texto que nós lemos: Melquisedeque chega, o abençoa, traz pão e vinho para ele, e ele dá o dízimo de tudo a Melquisedeque. Mas o tudo que ele está dando dízimo não é do patrimônio dele, querido, não é dele, não é dele. Ah, você está falando coisa. Lógico que é dele, o texto disse que era dele, ele estava contando. O próprio Abraão revela que não é dele. Verdade? Verdade? Sim. Onde que está? Aqui, queridos. Desce só mais um pouquinho, 23. E juro, quem está jurando? Abraão. E juro que não ficarei com nada do que é teu. Teu quem? Abraão está falando com o rei de Sodoma. E está falando o seguinte: eu não vou ficar com nada que é teu. O rei de Sodoma foi pedir pelo menos as pessoas de volta que o servia. E Abraão fala: eu juro que não ficarei com nada que é teu. Pergunta a você: o dízimo que Abraão deu era dele ou era do rei de Sodoma? Era do rei de Sodoma. Era. Continua. Vamos ler. Lê, querido, lê. Vamos ler. Aqui, olha. Nem um fio de linha ou uma tira de sandália, para que jamais venhas reclamar. Quem venha reclamar? O rei de Sodoma. E o que o rei de Sodoma pode falar? Está aqui, olha. Abraão ficou rico nas minhas custas. Nada quero para mim, senão o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manré, os quais me acompanharam, que eles recebam seu devido quinhão. Só esses 3 homens aqui que tiraram algo para eles, segundo está nas Escrituras. Não estou colocando coisa e nem tirando. Estou lendo com você para entendimento. Não é uma manipulação da tua mente, não. É realmente uma transparência do que as Escrituras dizem. O texto diz que nada era de Abraão, ele disse. E só quem recebeu algumas coisas foi Aner, Escol e Manré. É isso? Sim, querido, é isso.
E outra, atenta-te aqui, atenta-te aqui. Quanto tempo que isso aconteceu? Deixa eu falar para vocês. 2000 anos antes de Cristo. 4000 anos antes de você. Isso aqui aconteceu. Isso aqui se aplica a minha e a tua vida? Sério, raciocina. Isso encaixa na nossa história? Não, querido, é impossível. Hoje, no século presente, então, se eu matar o dono da Amazon, que é uma das empresas mais ricas do mundo também, tudo que é do dono da Amazon passará a ser meu? Não, não passará. O que vai ser meu vai ser muitos anos de cadeia, porque eu cometi um crime. O que aconteceu aqui não tem como repetir na tua história. Isso aqui foi na vida de Abraão. E detalhe, o dízimo que Abraão dá aqui, o patrimônio não era dele. O texto é que diz. Ah, o dízimo foi antes da lei. Sim, está aqui. É antes da lei. Mas você entendeu o contexto e o texto de forma transparente? Sem querer meter a mão no teu bolso? Deu para entender? Sim, deu para entender. Não foi para você. Foi para Abraão. Essa história só aconteceu na vida de Abraão. Podem falar o que quiser. Podem botar aqui o que quiser. Mas o texto, de forma explícita, é isso que está dizendo. E Abraão, dando continuidade, ele teve 8 filhos. Mas só 2 se destacaram, a saber, Ismael e Isaque. Ismael não deu nada. Mas Isaque, de repente, alguém no vídeo fala: epa, peraí, Isaque semeou. Sim, Isaque semeou. E diz as escrituras que Deus o abençoou 100 vezes mais. É o que diz? Vamos ler para entender. Depois de ler, a gente chega à conclusão. Se você vai tratar como verdade, não sei. E não cabe a mim manipular sua mente. Veja por si só, leia. Para não ter dúvida, leia. Gênesis 26, verso 12 e 13. Isaque semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, ou 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a crescer até que ficou riquíssimo e poderoso. Por favor, o texto está falando que o que Isaac fez foi colocar plantinha, semente no chão. Nasceu plantinha daquelas sementes. É isso. Deixa eu resumir o contexto para o vídeo continuar curto como tenho colocado nesse canal. Isaac está indo para o Egito. E quando ele está em Gerar, Deus fala para ele: não saia daqui, não vá para o Egito, fique aqui. Isaac deu ouvido ao Senhor e não foi para o Egito, mas resolveu pegar a semente que ele tinha, semente, senhores, semente, e começou a plantar. Diz as escrituras que Deus abençoou. Como? Cada semente que Isaac plantou, nasceu 100. Botou uma semente de alface, 100 pés de alface. Uma semente de tomate, 100 pés de tomate. É isso que aconteceu, querido. Se foi tomate ou alface, não sei. Mas foi a cada semente que ele foi colocando, 100 nasceu. É o que diz as escrituras. E Isaac se tornou rico. Mas se tornou rico como? Ora, na terra estava pairando uma grande fome naquela época. E comida em época de fome vale mais que ouro. Sim ou não? Sim. Sim. E lógico que automaticamente Isaac ficou rico. Mas rico por conta de quê? Porque naquela época a fome pairava. É simplesmente pelo trabalhar de Isaac, Deus o abençoou. E abençoando, ele prosperou. E numa época que não tinha comida, ele tinha comida, se tornou rico. Melhor, riquíssimo. É por conta disso. E outra, presta atenção. Isso que aconteceu com Isaac não aconteceu com mais ninguém nas escrituras. Foi único
e exclusivamente direcionada a ele. Sim, a ele. E outra, meu amado, só você tem essa digital. Só você tem esse DNA. Você é único. Deus tem coisas únicas para você viver. Para de querer viver aquilo que homens no passado viveram. Você tem a tua história para contar. Te iludiram. Isso aqui não encaixa com você. Isso aqui só se encaixou na história de Isaac. E não é dízimo, muito menos oferta. Ele está simplesmente colocando semente e colhendo o que ele plantou. É o que o texto diz. Não estou colocando e nem tirando. Mas caminhando para o fim do vídeo, vamos para o último texto que fala de dízimo antes da lei. Antes da lei. Qual é o texto? Gênesis 28, 18 ao 22. Levantando-se antes do raiar do sol, tomou a pedra que lhe servia de travesseiro, colocou-a em pé como pilar e derramou óleo puro sobre seu topo. A esse lugar deu o nome de Betel, casa de Deus, embora a cidade anteriormente se chamava-se Luz. Então, em Betel, Jacó fez o seguinte voto: se Deus estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu andar, cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupas para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente devolverei o dízimo como oferta de louvor. Aí você diz, viu? Se de Abraão não foi, de Jacó foi. Pergunto aos senhores, me diga, coloca embaixo aqui, coloca embaixo, um texto, um versículo que revela Jacó devolvendo, dando o dízimo em algum momento. Não existe. Não existe? Não, não existe. Como assim? Mas ele falou que ia devolver? Sim, ele falou, mas não tem texto relatando ele devolvendo, querido. Não tem. Não existe um relato a respeito disso. O que nós temos é uma fala de Jacó, uma promessa a Deus, porém o cumprimento dessa promessa, você pode falar o que você quiser, você pode imaginar o que você quiser, mas eu só trago aquilo que as Escrituras dizem. E dentro do que está nos anais da Escritura ou das Escrituras, não existe nenhum relato a respeito de Jacó dando dízimo. Tem? Não tem. Não tem, não tem. Ué, então quando surgiu o dízimo de verdade? Os 12 filhos de Jacó, entre eles que realmente o dízimo vai ganhar validade, vai ser decretado como lei. Não aqui, não em Isaac, não em Abraão. Vai ser nos 12 filhos de Jacó. Porém, quando isso entrar em vigor, já entra em vigor como lei. Lembra que nós já colocamos texto também em vídeos aqui que Cristo é o fim da lei. Também mostramos texto que revela que a lei e os profetas duraram até João Batista. E depois não tem mais. Cristo deu fim à lei. Por que que Cristo deu fim à lei? É simples. Porque a lei condenava. Porque o preço do pecado é a morte. Morte era a transgressão da lei. Quando transgredia a lei, por menor que fosse, a sentença era morte. Era. Existia a lei que se você trabalhasse num sábado, andasse além do limite no sábado, você era apedrejado até a morte. Não sabia disso, está sabendo agora. A lei era muito pesada, por isso que Cristo se tornou o fim dela. E trouxe a graça. Onde abundou o pecado, ou onde abundou a transgressão da lei, superabundou a graça. Você vive num tempo de graça.
Nós agora estamos loucos para falar dos 12 filhos de Jacó. Sim, estamos desesperados. O coração ardendo para falar sobre eles. E você com certeza quer saber mais. Sim, e eu tô doido para falar. Mas isso é pro próximo vídeo. Mas já peço, gostou do vídeo? Poxa, dê um like, dê um like. Dê um like, dá uma força, dê um like. Compartilha esse vídeo. Tá sendo bom para você? Pode ser bom para outros. Pode ser bom para outros. Se inscreva no canal. Estamos colocando vídeo todo dia. Esse é o segundo vídeo a respeito de dízimo. Vai ter mais alguns pra frente aí, porque dízimo é um assunto polêmico. É a galinha dos ovos de ouro da religião. Mexeu nisso, eles começam a gaguejar. E eu não tô aqui para ganhar do suor do teu rosto. Não tô. Eu tô aqui para trazer a verdade nua e crua. Doa a quem doer. E não se esqueça, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Seja livre. Paz.